Querido em Cristo, graça e paz. Você que está nos acompanhando, que está nos dando o prazer de nos acompanhar nestas reflexões sobre os 4 evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Você já fez uma constatação de que o evangelho de João é diferente dos evangelhos sinóticos. Os 4 evangelhos são canônicos, mas só 3 são sinóticos. João não é sinótico, porque ele traz uma concepção de uma certa profundidade, de uma certa obscuridade, e ele chega aí além das fronteiras da cultura greco-romana. Observa que Mateus ele escreve ao povo judeu convertido ao cristianismo. E ele foca na questão da semente de Davi. Já Marcos escreve aos romanos, um povo mais pragmático. E o tema que ele enfatiza é o servo sofredor. Já Lucas foi médico, historiador, escritor talentoso. Ele escreve aos gregos, um povo mais intelectualizado. E ele foca na questão da historicidade de Cristo. Já João não. Ele escreve a comunidades espalhadas ali pela região da Ásia Menor. João, Yahana, em hebraico, Yahana traz uma concepção cristológica que ultrapassa os limites da racionalidade humana. João começa falando sobre o verbo, no princípio era o verbo. Ele vai além da Torá, além dos escritos mosaicos, porque Moisés escreve assim, no princípio criou Deus, que no original hebraico é Bereshit bara Elohim. Mas João ele vai além do relato da criação. Ele coloca o verbo aqui anterior à criação. Sendo assim, o verbo é pré-existente. Pré-existente e originador do universo. Mas João não fica só aqui. Ele traz à tona, ele revela alguns aspectos obscuros, aprofundados com relação ao verbo. Ele disse que o verbo era Deus. Mas quando João disse que no princípio era o verbo, aí as pessoas da sua época entendiam. Desde que no princípio era o verbo, os gregos entendiam, os romanos entendiam, os estoicos entendiam, os epicureus entendiam, os pensadores platônicos entendiam, mas ele se aprofunda mais. Ele diz que o verbo era Deus. Com isso ele já fugia à compreensão dos gregos, dos romanos, dos estoicos, dos epicureus, dos pré-socráticos. Como que o verbo poderia ser Deus? Verbo é logos, No grego é logos, é razão. E esse conceito de logos no campo filosófico, ele é muito amplo, a discussão é muito ampla. Logos, para os gregos, para os filósofos gregos, logos é a racionalidade, é a lógica, é a inteligência. Logos é a explicação para determinadas coisas. Por exemplo, o universo existe, mas é preciso explicar de forma racional, de forma lógica o universo. O cosmos existe, mas é preciso um logos para explicar o cosmos. Daí a expressão cosmologia. Então o logos é a racionalidade, é a lógica,
é a inteligência do cosmos. Logo, o cosmos é a cosmologia, é a racionalidade do cosmos. O logos é a racionalidade do téleon, porque o theos em grego é Deus. E para estudar Deus, aí vem o logos. Daí a expressão teologia. Então o logos é a racionalidade da psique. E daí a matéria é psicologia, né? O logos é a explicação, é a lógica, é a racionalidade. Então, a psicologia precisava do logos para explicar a psique. O logos é a racionalidade do antropos. Daí a expressão antropologia. O logos é a racionalidade da sociologia. Entendeu? Olha, entre os filósofos pré-socráticos havia também uma discussão ampla sobre o logos. O logos para os pré-socráticos é uma argumentação para se chegar ao arquê. E o arquê é o princípio originário da vida. É o princípio que dá origem a todas as coisas. Daí surgem várias ideias entre os pré-socráticos. Tales de Mileto, Parmênides, Demócritos e outros. Uns diziam que o princípio originário da vida é o fogo. Outros diziam que é a terra. Outros diziam que é a água. Discussão muito ampla. Os estoicos acreditavam que o logos é um princípio divino que permeia a vida. É um conceito até plausível. Os filósofos platônicos, como aquele Filo de Alexandria, ele tinha um conceito de logos até plausível. Os epicureus tinham um conceito de logos também plausível. Mas o conceito de João vai além de todos esses. O conceito de João torna todos esses pequenos, insignificantes. O conceito que João traz de logos desconstrói todos esses. Quando ele diz que o logos é Deus. O logos é Deus. O logos que estava no princípio, olha, no princípio era o verbo. O logos. Ele fala que o verbo ou o logos é Deus. Então ele está aqui falando de uma unidade. De uma forma que muito implícita, ele está colocando aqui uma verdade irrefutável. Que é uma unidade essencial e existencial entre o logos e Deus. Cristo diz assim, eu e o Pai somos um. Lá em João 17, quando na sua oração sacerdotal, ele fala o seguinte, Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um, para que o mundo veja neles a glória que tu me deste. Então João está falando aqui de uma unidade entre o Pai e o Logos. Então isso aqui foge totalmente à compreensão das pessoas. Mas ele traz outro aspecto ainda mais obscuro, com mais aprofundamento. Ele diz aqui que o Logos, ou o Verbo, é Deus. Ele dá deidade ao Verbo. Diz que o Verbo é Deus. Agora, como que os estoicos, os epicureus, os romanos, os gregos iam compreender um conceito tão obscuro como este, que o Verbo é Deus? Então ele dá deidade ao verbo. Ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus, mas este verbo é o próprio Deus. Entende? É o próprio Deus. Então, sendo assim, ele apresenta aqui o Logos como o único Deus, o Deus que tem a sua origem em si mesmo, que tem a sua essência em si mesmo,
um Deus que não tem uma causa anterior a ele, um Deus que é autocausal, um Deus que é a causa de toda essa causalidade, um Deus que deu origem a todo o universo. A todo o universo. Que diz aqui, olha, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, um Deus que é originador e mantenedor de todas as coisas. E João traz aqui também um outro aspecto relacionado ao verbo, um aspecto também obscuro. Ele diz que o verbo se encarnou. O verbo assumiu a forma humana, manifestou a glória de Deus, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Agora, como que a mente humana pode compreender amplamente a encarnação do verbo, a humanização do verbo que é Deus? Um Deus com todos esses atributos incomunicáveis. A sua pré-existência, a sua presciência, a sua autoexistência, a sua atemporalidade. Como que um Deus com todos esses atributos que são incomunicáveis pode se humanizar? Assumir a forma humana. E como homem, ele teve que obedecer às leis da natureza humana. Observa que Jesus sentiu sede, sentiu fome, sentiu cansaço. Ele estava limitado pelo espaço e pelo tempo. Ele, para se locomover, precisava de um transporte, de um jegue, de um barco. Ele estava limitado pelas leis da natureza humana. Pela lei da natureza humana. Então o verbo encarnou. Como que os gregos podiam compreender uma concepção tão complexa, tão profunda, tão obscura? O verbo encarnou. O verbo encarnou. É isso? Ele manifestou entre os homens a sua glória. É isso? A sua glória, cheia de graça e de verdade. Olha, João escreve o quarto evangelho no grego koiné, que é uma evolução do grego clássico, lá, falado pelos filósofos. Mas a língua do Novo Testamento não é só o grego. O grego é a língua majoritária. Mas você vai ver no Novo Testamento as 4 línguas. O grego koiné, você vai ver o latim, os romanos falavam o latim. O hebraico era falado nos cultos, nas sinagogas judaicas, o hebraico, que é a língua oficial, a língua majoritária do Antigo Testamento. E você vai ver também lá na região da Judéia, Galileia, falando-se o aramaico, que é uma variante do hebraico. Certo? Mas se você quiser ter uma compreensão mais ampla de todos esses aspectos que João aborda relacionados ao verbo, atente para essas informações. Olha, o grego koiné, a primeira letra do grego koiné é o alfa. E a última letra é o ômega, princípio e fim. Jesus afirmou ser o princípio e o fim de todas as coisas. É isso? Alfa e ômega, princípio e fim. Já se você for ao alfabeto hebraico, ele é chamado de Aleph Beit. E o alfabeto hebraico ele tem 22 letras. A primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph. A última letra é o Tav. Observa que no grego é alfa. Alfa. No hebraico é Aleph. E a última letra é o Tav. A primeira letra quer dizer servo. Aleph, servo. A última letra, Tav, quer dizer cruz. Então Cristo é o servo que vai à cruz. Cristo é o servo que se submete ao sacrifício da cruz para expiar e propiciar os pecados da humanidade.
Então Cristo, ele é princípio e fim no alfabeto grego, e no hebraico ele é Aleph e Tav, servo que foi à cruz.